Chegou a hora, quando você estiver vendo esse vídeo, o Brasil vai estar se preparando para ouvir o Mauro Cid, rapaz, aquele ajudante de ordens do Bolsonaro lá que está implicado em tudo quanto é treta. Vamos falar sobre isso aqui com o deputado Ivan Valente, que certamente está bem informado para nos ajudar. Ele tem ficado em silêncio e está desde o início de maio preso. Vamos lembrar por que ele foi preso, por conta daquele caso da fraude nos certificados de vacinação. Deputado, antes de ouvir o senhor, quero voltar no tempo, porque o Bolsonaro, quando soube que o celular desse rapaz aí, desse Mauro Cid, estava na mão da justiça brasileira, ele despirocou, para usar um vocabulário que talvez seja inédito para o senhor. Ele ficou doidão, olha lá. Ó. Não é do Supremo e não é do TSE. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra desse sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. Depois a gente descobriu que aquele assunto da joia é assado, aquele assunto do carteira de vacinação é assim. E o Cid, para você que não lembra, você procurar foto dele na internet, vem sempre essa comparação aí com o personagem do Zorra Total. Não fui eu que editei. Você meter Mauro Cid no Google lá, sai isso, né? Não tem jeito. É assim que o cara vai ficar marcado. De qualquer forma, tá aí a CPI, esse cara vai ser ouvido, né? E o bolsonarismo está aí esperando isso com muita apreensão, eu imagino. Só mais um comentáriozinho rápido aqui da Ana Flor na Globo News, que eu acho que faz sentido. Daí o deputado. Queria Mauro Cid depor e responder para o bem dele, assim como fez na Polícia Federal na sexta-feira, como a Fernanda falou. Boa noite, a Fernanda também, que está aqui com a gente. Então, o Mauro Cid tem que pensar agora na sua própria defesa. Ele tem ficado em silêncio e está desde o início de maio preso. Vamos lembrar por que ele foi preso, por conta daquele caso da fraude nos certificados de vacinação, que ele está envolvido, teria conseguido doses falsas da vacina contra a Covid colocados no seu sistema. Tá, eu acho que isso já é informação, já é lembrança suficiente para a gente embasar o comentário e opinião que vem daqui para frente. Então o cara tá preso desde maio, fazia tudo em nome do Bolsonaro, do jeito que agora o Bolsonaro fala que ele era até autônomo, fazia coisas que o Bolsonaro não sabia, se é a defesa possível, né? E o cara tá aí preso, tá aí amargurado, tá aí em silêncio e vai ter que falar de público, deputado Ivan. Expectativas nossas agora, no nosso campo. Bem, nós já tivemos um aperitivo do que vai ser o Mauro Cid na oitiva passada, né, com aquele coronel Lavan Júnior, né, em que realmente o sujeito gravado no celular do Cid, ele colocou tudo, né, ele colocou claramente: o presidente da República precisa botar a tropa na rua, precisa dar a ordem para o golpe. Ele falou mais, ele falou o seguinte, que os generais que não quisessem entrar no processo golpista seriam atropelados pela base aí, pelo coronelato embaixo, entende? E falou tudo. E chegou lá, ele teve que fazer aquela cara, coitado, ser chamado de covarde, entende? Covarde. Coronel diz que é o primeiro da AMAN e tal, né? Mentiroso, entende? Foi desmascarado por todo mundo, até pelos seus pares, entende? Até pela extrema-direita, falou: você não convence nem... E o sujeito ainda foi falar que o Bolsonaro, ele estava convocando o Bolsonaro para apaziguar a nação. Apaziguar. Veja, você botar os tanques na rua e apaziguar. Foi o que eles fizeram em 64, 21 anos apaziguando com perseguição, tortura, assassinato, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, e aquele cala-boca geral que demorou
mais de 2 décadas, né? E fora as bombas do Rio Centro e etc. Essa gente que estava lá, entende? E o Mauro Cid tem uma ligação direta com esse cara, porque no diálogo ele vai falando também, nós estamos caminhando, nós estamos dando passo a passo, entendeu? Mas só que o presidente não confia no alto comando, ou seja, ele não tinha confiança numa unidade total. Mas voltando ao Cid, eu quero dizer a você, Álvaro, que esse é um personagem central, né? Ele é um personagem central, porque ele não é um simples ajudante de ordens, ele é um conspirador que tem tradição. Aliás, o pai dele, general, entende, Cid, é amigo íntimo do Bolsonaro, foi paraquedista, é de confiança. Então, os bolsonaristas estão confiando que ele não vai abrir o bico, ou seja, ele não vai incriminar o Bolsonaro, né? Ele está matando no peito, mas o que ele está matando no peito? Vamos ver. Aí é que está a questão. O Mauro Cid está envolvido diretamente, ele era um homem de comando. Você vê uma live e ele está dando ordens no meio da live. A questão das joias é absurdo o que ele fez, entende? A movimentação dele é de uma autonomia total, de mandar um avião da FAB, um sargento, de pressionar a Receita Federal para o roubo de joias aí do Bolsonaro e família, e etc. A questão das vacinas era para tirar. Ele também saiu, e o Bolsonaro não vai saber disso tudo, aquele major, inclusive que também é pego nas gravações, o número 2 aí, é outra figura. O diálogo com o general, com o coronel Elcio Franco, que era o número 2 do Ministério da Saúde, do Pazuello, é absurdo, porque eles pregam abertamente o golpe, né? E aí tem a chave da questão. O Mauro Cid estava designado para ser o comandante do pelotão de Goiás, que é um pelotão de assalto. Se a gente for fazer um paralelo histórico, esse pelotão de Goiás, né, era mais ou menos o que foi o general Olímpio Mourão saindo de Juiz de Fora para descer para o Rio de Janeiro na iniciativa do golpe de Estado de 64. E é isso que na verdade, aí nós estamos falando de base militar mesmo, ou seja, nós estamos com a base militar. E tem, então, todo aquele conjunto de grupos de WhatsApp, o DOS e outros, em que eles se comunicam e pregam abertamente o golpe de Estado, a conspiração e mais. O Lula só demitiu o general Arruda, que impediu a Polícia Militar, quando foi mobilizada de verdade para prender os golpistas que quebraram a Praça dos Três Poderes e se refugiaram no local seguro, que era exatamente a porta do Forte Apache, né? Ele impediu com blindados a prisão, e depois ele queria manter o Mauro Cid lá no pelotão de Goiás. Aí o Lula falou, não, então quem está demitido é você. Essa que é a questão. Então, o Cid, ele é a figura-chave de ligação. E atrás de tudo isso estão o general Heleno, entende? General Braga Neto e, principalmente, o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro nunca reconheceu a vitória do Lula, né? E ele tramou esse tempo todo, inclusive com o seu ministro da Justiça, a minuta do golpe, né? Que aparece também no celular do Mauro Cid. Então, eu acho que ele tem tanto a falar hoje, possivelmente ele vai usar muito da possibilidade de ficar calado, entende? Eu acho que é a tática que vai... Porque aquele general Lavand, o coronel Lavand, ele saiu totalmente desmoralizado, né? Ele tentou falar em certos momentos, não adiantou nada porque era explícito o golpe. Então, esta mentira, veja, nesse mesmo dia, o Bolsonaro, antes do julgamento dele no TSE, Álvaro, veja, ele teve a pachorra de falar que todos aqueles que participaram do quebra-quebra aqui, total, eram infiltrados e que os verdadeiros bolsonaristas estavam lá no quartel-general quietinhos, em paz, entendeu?
só protestando porque estavam achando uma injustiça o Lula ganhar a eleição limpamente nas urnas. Então, se você tem um sujeito como esse, e você tem, aí sim, a gravidade de tudo isso é que vários generais e coronéis se envolveram num golpe, numa aventura que só não foi viável porque não havia unidade no alto comando, porque não havia apoio internacional e não havia apoio mesmo na elite conservadora brasileira, na mídia conservadora brasileira. Por isso o golpe fracassou. Eles têm que pagar um alto preço por isso. E hoje eu acho que a oitiva do Mauro Cid vai demonstrar isso. Possivelmente ele vai ficar calado, como ele tem ficado na maioria das vezes lá na Polícia Federal, mas só a exposição, né, disso tudo vai ditar o seguinte: é muito pouco o Bolsonaro inelegível. O Bolsonaro ele vai acabar na cadeia, porque os crimes que ele cometeu em série, né, são crimes de todo tipo, né? Crimes contra a vida, crimes contra a Constituição, o Estado Democrático de Direito, crimes contra a humanidade, crimes contra a democracia brasileira. Então, eu acho que não tem como a CPI criar aversão, por isso que a gente falou do PL das fake news, contrária à verdade factual dos fatos. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem tá pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vocês nunca mais faz público para ninguém, acho que nunca fizeram. Mas se não fizeram, não faz nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o protojornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas? O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um panfleto de esquerda. Já viu quantos vídeos do Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobrir a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, ó, com R$8 você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu!